que nos diz assim, Lucas 24, 36. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que Jesus tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus apareceu para os discípulos e, pouco antes de subir aos céus, depois que ele tinha ressuscitado, e os discípulos ficaram surpresos, ali ficaram incrédulos. Jesus mostrou as feridas, comeu ali na presença deles. Mas o que chama a atenção, irmãos, é aqui o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Até ali eles não tinham compreendido ainda a palavra de Deus, as Escrituras. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, andou 3 anos e meio com Jesus e não era convertido, irmãos. Mas quando Jesus abriu o entendimento, eles compreenderam tudo que o Senhor já tinha falado, tudo que o Senhor tinha ensinado. Louvado seja Deus, começou a fazer sentido para eles. Por isso, irmãos, pregue a palavra, ore pelos teus familiares, ore pelos teus conhecidos. Quando chegar o momento, o Senhor Jesus vai abrir o entendimento deles e eles vão compreender a palavra. Os discípulos, irmãos, andaram com o próprio Jesus, e não assim somente nos cultos, eles andavam 24 horas, iam para cá, iam para lá com o mestre, mas não eram convertidos, não eram salvos ainda, não compreendiam a palavra de Deus ainda. Eles tinham uma compreensão mínima, mas aqui diz no versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E eles compreenderam. Pedro entendeu o porquê que Jesus certa vez repreendeu ele, quando Jesus falava do seu sofrimento, irmãos. Então ore pelo teu familiar, ore, se for necessário, o próprio Senhor Jesus vai lá, dar entendimento, vai fazer com que ele se volte para o Senhor, compreenda a palavra, louvado seja Deus. E depois o Senhor diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e os levou para fora, os abençoou, e em seguida, ascendeu, subiu aos céus, louvado seja Deus. Então Jesus, irmãos, ele tinha paciência. 3 anos e meio, os discípulos ainda não estavam prontos,